Capítulo 12. Perguntas e respostas. Para fins de reserva legal de cargos, o que é pessoa com deficiência? No Brasil, há duas normas internacionais devidamente ratificadas, que lhes conferem status de leis nacionais, que são a Convenção número 159/83 da OIT e a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, também conhecida como Convenção da Guatemala, que foi promulgada pelo Decreto número 3.956, de 8 de outubro de 2001. Ambas conceituam deficiência para fins de proteção legal, como uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla que incapacite a pessoa para o exercício de atividades normais da vida e que, em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de inserção social. Nesse diapasão está o Decreto número 3.298-99, cuja redação foi atualizada após longas discussões no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, pelo Decreto número 5.926/04. Logo, há que ser atendida a norma regulamentar sob pena de o trabalhador não ser computado para fim de cota. Assim, pessoas com visão monoocular, surdez em um ouvido, com deficiência mental leve ou deficiência física que não implique impossibilidade de execução normal das atividades do corpo, não são consideradas hábeis ao fim de que se trata. Pessoas reabilitadas, por sua vez, são aquelas que se submeteram a programas oficiais de recuperação da atividade laboral perdida em decorrência de infortúnio. Há que se atestar tal condição por documentos públicos oficiais expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou órgão que exerçam função que ele delegada. Veja-se assim o conteúdo da norma em comento. Artigo 3. Para os efeitos deste decreto, considera-se: 1. Deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 2. Deficiência permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. E 3. Incapacidade, uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. O que é incapacidade? Considera-se como incapacidade uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. O que é pessoa com deficiência habilitada? Aquela que concluiu o curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS. Considera-se também pessoa de portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. O que é pessoa com deficiência reabilitada? Entende-se por reabilitada a pessoa que passou por processo orientado a possibilitar que adquira, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. A reabilitação torna a pessoa novamente capaz de desempenhar suas funções ou outras diferentes das que exercia, se estas forem adequadas e compatíveis com a sua limitação. Por que se adota o termo pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência? A denominação utilizada para se referir às pessoas com alguma limitação física, mental ou sensorial assume várias formas ao longo dos anos. Utilizavam-se expressões como inválidos, incapazes, excepcionais e pessoas deficientes, até que a Constituição de 1988, por influência do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência, incorporou a expressão pessoa portadora de deficiência, que se aplica na legislação ordinária. Adota-se hoje também a expressão pessoas com necessidades especiais ou pessoa especial.
Todas elas demonstram uma transformação de tratamento que vai da invalidez ou incapacidade à tentativa de nominar a característica peculiar da pessoa, sem estigmatizá-la. A expressão pessoa com necessidades especiais é um gênero que contém as pessoas com deficiência, mas também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que implique tratamento diferenciado. Igualmente, se abandonou a expressão pessoa portadora de deficiência, com uma concordância em nível internacional, visto que as deficiências não se portam, estão com a pessoa ou na pessoa, o que tem sido motivo para que se use mais recentemente, conforme se fez ao longo de todo esse texto, a forma pessoa com deficiência. Esta é a denominação internacionalmente mais frequente, conforme demonstra Romeu Kazumi Sasaki. Como é feita a comprovação da deficiência? A condição da pessoa com deficiência pode ser comprovada por meio de a. Laudo médico, que pode ser emitido por médico do trabalho da empresa ou outro médico, atestando o enquadramento legal do empregado para integrar a cota, de acordo com as definições estabelecidas na Convenção número 159 da OIT, parte 1, artigo 1, decreto 3.298/99, artigos 3º e 4º, com as alterações dadas pelo artigo 70 do decreto número 5.296/04. O laudo deverá especificar o tipo de deficiência e ter autorização expressa do empregado para a utilização do mesmo pela empresa, tornando pública a sua condição. B. Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. A instituição sem fins lucrativos está obrigada a preencher um percentual de seus cargos com pessoas com deficiência? Sim, pois esta obrigação atinge todas as pessoas jurídicas de direito privado, como sociedades empresariais, associações, sociedades e fundações que admitem trabalhadores como empregados. Para cálculo da cota de empregados com deficiência, utiliza-se o número de empregados da empresa ou do estabelecimento? Tanto para verificar se a empresa está obrigada a ter portadores de deficiência no seu quadro, isto é, ter 100 ou mais empregados, como para fixar o percentual dos cargos a serem preenchidos, deve ser utilizado o número de empregados da totalidade de estabelecimentos da empresa no Brasil. Os empregados com deficiência devem ser distribuídos proporcionalmente entre os estabelecimentos da empresa? Não há exigência legal para tal, sendo esta uma decisão interna da empresa. Entretanto, com base no respeito às comunidades locais, recomenda-se a distribuição proporcional entre os diversos estabelecimentos. No interior do país, muitas vezes não há empresas locais com 100 empregados, e as filiais de empresas com sedes em outras cidades são as únicas chances de inserção no trabalho das pessoas com deficiência que lá residem. Podem os empregados com deficiência ficar em um setor isolado? Não, visto que é uma atitude segregacionista que não permite a integração social deste segmento e elimina suas possibilidades de progresso no emprego. Por isso, recomenda-se que, à medida do possível, em todos os setores da empresa, que sejam alocadas pessoas com deficiência. Como são tratadas as frações no cálculo da cota? As frações de unidade resultantes da aplicação do percentual sobre a base de cálculo darão lugar a mais um trabalhador. Ou seja, qualquer que seja a fração, o número de empregados a serem contratados deve ser arredondado para cima. O aprendiz com deficiência pode contar simultaneamente para a cota de aprendizagem de pessoas com deficiência? Não há sobreposição de cotas, já que cada uma delas tem finalidades e condições próprias. No caso da reserva de cargos para pessoas portadoras de deficiência, porque a legislação fala na habilitação prévia, a aprendizagem visa justamente habilitar o aprendiz para o mercado de trabalho. Há algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada como aprendiz? Não há nenhuma oposição. Ao contrário, o Instituto da Aprendizagem pode se constituir em um importante instrumento de qualificação desse segmento, pois sequer há limite de idade. O empregado com deficiência contratado por empresa terceirizada conta para fins de comprovação de preenchimento da cota da tomadora? A legislação fala de reserva de cargos que devem ser preenchidos pela empresa. Desta forma, os empregados da empresa terceirizada somente contam para esta, não para a tomadora. O que a empresa deve observar na seleção de empregado com deficiência? A equipe que efetua a seleção deve estar preparada para viabilizar a contratação desse segmento. Principalmente, precisa ter claro que as exigências a serem feitas devem estar adequadas às peculiaridades que caracterizam as pessoas com deficiência. Se isso não ocorrer,
vai ser exigido um perfil de candidato sem qualquer tipo de restrição, o que acaba por inviabilizar a contratação dessas pessoas. Como tal, pode configurar uma espécie de fraude contra a lei de cotas, que foi criada justamente para abrir o mercado de trabalho para um segmento que não consegue competir em igualdade de condições com as demais pessoas. Pode ser exigida a experiência do candidato com deficiência? Antes de ser instituída a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência, raras eram as empresas que as empregavam. Portanto, a elas não foram dadas oportunidades para terem em seu currículo experiência profissional. Assim, de uma forma geral, delas não se deve exigir experiência. Quando a experiência for efetivamente necessária ao desempenho da função, a própria empresa deve oportunizar que a pessoa adquira internamente as habilidades, a postura de trabalho e os conhecimentos exigidos para o exercício de certos cargos. Como a empresa deve encarar a escolaridade? As pessoas com deficiência também não foram dadas iguais oportunidades de acesso à escolarização. Entretanto, muitas vezes, apesar de não terem a certificação, tiveram acesso ao conhecimento por meio do apoio da família ou da comunidade local. De outro lado, muitas vezes é exigido de forma generalizada um patamar de escolaridade que não é compatível com as exigências de fato necessárias para o exercício das funções. Assim sendo, ao candidato deve ser dada a oportunidade de fazer um teste para revelar suas reais condições de realizar o trabalho. Que outras atitudes podem ser adotadas para facilitar a contratação de pessoa com deficiência? O modelo atual de organização do trabalho impôs um perfil de trabalhador polivalente, que desempenha inúmeras funções. Dependendo das limitações impostas pela deficiência, muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver o conjunto das funções inseridas no mesmo cargo. Entretanto, pode realizar grande parte delas. A empresa, sempre que possível, deve verificar a possibilidade de desmembrar as funções de forma a adequar o cargo às peculiaridades dos candidatos. O que a empresa deve observar quando realizar entrevistas e testes com candidatos com deficiência? Os instrumentos utilizados devem estar em formato acessível para as diferentes deficiências, como, por exemplo, a presença de intérprete de sinais quando o candidato for surdo, teste em braille para os cegos e etc. O ideal, quando forem ofertadas as vagas, é incentivar que os candidatos informem antecipadamente as suas necessidades para participar do processo seletivo. O que a empresa deve observar quando realizar entrevistas e testes com candidatos com deficiência? Os instrumentos utilizados devem estar em formato acessível para as diferentes deficiências, como, por exemplo, a presença de intérprete de sinais quando o candidato for surdo, teste em braille para os cegos e etc. O ideal, quando forem ofertadas as vagas, é incentivar que os candidatos informem antecipadamente as suas necessidades para participar do processo seletivo. Onde podem ser encontrados candidatos a emprego com deficiência? Os postos do Sistema Nacional de Emprego, SINE, mantêm cadastro de candidatos com deficiência para inserção no mercado de trabalho. Os reabilitados podem ser encontrados nos centros e unidades técnicas de reabilitação profissional do Instituto Nacional do Seguro Social. As escolas e entidades representativas das pessoas com deficiência também dispõem de cadastros de seus associados. No Sistema de Informações da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, há uma relação de instituições que atuam na área de atenção à pessoa portadora de deficiência. Como se considera a prática da empresa de concentrar-se num único tipo de deficiência? Essa atitude pode ser entendida como uma prática discriminatória. A finalidade da legislação é garantir o acesso ao trabalho a todas as categorias de deficiência. A empresa pode buscar apenas pessoas com deficiências leves para contratar? Esse também pode ser considerado um ato discriminatório. O que deve ser buscado pela empresa é a pessoa e não a deficiência. As pessoas com deficiências têm o direito de ser respeitadas, sejam quais forem a natureza e a severidade de sua deficiência. É adequado associar alguma tarefa a certo tipo de deficiência? É comum a associação dos deficientes auditivos com o trabalho em almoxarifados, a dos visuais com a telefonia e os físicos com o teleatendimento. Tal correlação é restritiva, pois não permite vislumbrar as diversas potencialidades que as pessoas com deficiência podem desenvolver no trabalho, desde que os postos estejam devidamente adaptados. Há, por exemplo, portadores de deficiência visual trabalhando como controladores de qualidade no setor de pinturas da indústria automobilística, pessoas com deficiência auditiva atendendo no balcão de padaria,
cadeirante supervisionando a saída de clientes em uma livraria e pessoa com deficiência mental pesando hortaliças, legumes e frutas em um supermercado. Os exemplos são diversos. Assim, antes de dizer que uma pessoa portadora de deficiência não tem condições, é preciso dar a ela a oportunidade de revelar suas reais potencialidades para desempenhar as funções. Por outro lado, não se pode esquecer que o desenvolvimento tecnológico vem propiciando cada dia mais que as pessoas com deficiência realizem atividades antes inimagináveis para elas. É correto pensar que todas as pessoas com deficiência desenvolveram habilidades para compensar suas limitações? Esse é um estereótipo que dificulta a visão da pessoa portadora de deficiência como ser humano. Cada uma delas tem a sua individualidade e não pode ser tratada como forma genérica. Assim, se algumas têm um determinado sentido mais desenvolvido para compensar uma limitação, esta não é uma regra geral, não podendo, portanto, ser esse um requisito para sua inserção no trabalho. Quem pode assessorar e apoiar as empresas nos processos de inclusão de pessoas com deficiência? A maior dificuldade das empresas reside no seu desconhecimento a respeito da questão da deficiência, reconhecendo suas possibilidades e limitações. Essa situação gera medo, insegurança e preconceito e pode inviabilizar o processo de inclusão. Para superar essa limitação, a empresa buscará apoio junto às entidades e escolas de pessoas com deficiência, que detêm acúmulo de conhecimento a respeito da matéria e pode se constituir em importantes parceiras desse processo. Nesse sentido, é proverbial o lema do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência 2004: Nada sobre nós sem nós. O que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de forma preconceituosa pelos colegas e chefes? Sensibilizar que seu quadro funcional no sentido de eliminar preconceitos e estereótipos e outras atitudes que atendam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas com deficiência. Que outros instrumentos a empresa pode utilizar para coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação? Manter em seu ordenamento interno normas sobre o tratamento a ser dispensado aos empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. Nos estabelecimentos de ensino, essa previsão é uma imposição legal. O que deve ser observado para a integração do empregado com deficiência no ambiente de trabalho? É importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento do empregado com deficiência visando sua integração com os colegas e chefia e adaptação às rotinas de trabalho. Para tal, tanto o empregado como a chefia devem ser questionados a respeito das questões suscitadas com o ingresso do novo empregado. Muitas vezes, o próprio empregado vai sugerir adaptações no seu posto de trabalho e o chefe, orientando e apoiando nas dificuldades relatadas, poderá encontrar a solução para melhorar a realização das rotinas. A avaliação do desempenho da pessoa com deficiência deve ser especial? Sim, visto que se deve levar em conta as implicações de suas limitações na produtividade. A própria CLT parte do pressuposto que o rendimento desse grupo é menor, já que não autoriza sua utilização como paradigma para fins salariais. Se os critérios utilizados forem usados como padrões de avaliação, não estariam sendo respeitadas as peculiaridades das pessoas com deficiência. Que outras questões devem ser observadas? Na avaliação, deve-se verificar se o empregado teve acesso aos treinamentos, manuais, regulamentos e informações sobre a empresa. Por exemplo, se às pessoas com deficiência visual e auditiva foi dado pleno conhecimento das normas da empresa, igualmente se o posto de trabalho foi adaptado às suas condições pessoais. Se isso não ocorreu, além dos prejuízos à saúde, pode redundar na diminuição da produtividade. A avaliação especial pode ser entendida como discriminatória? Não, uma vez que se trata de proporcionar igualdade de oportunidades para os que têm desvantagens. Essa avaliação especial deve estar relacionada aos demais instrumentos de avaliação da empresa, de forma que o empregado com deficiência possa participar dos processos de promoção internos. O que deve ser observado de forma especial na dispensa de empregado com deficiência? Não há previsibilidade legal de estabilidade para o empregado portador de deficiência. No entanto, para garantir a reserva de cargos para a pessoa portadora de deficiência, a dispensa de empregado com deficiência ou reabilitado, quando se tratar de contrato por prazo determinado ou superior a 90 dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado,
somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. Ou seja, a demissão de uma pessoa com deficiência ensejará a contratação de outra pessoa com deficiência. Esta regra deve ser observada enquanto a empresa não tenha atingido o percentual mínimo legal. Fora desse requisito, valem as regras gerais, que disciplinam a rescisão de contrato de trabalho. O que se entende por condição semelhante? Significa que outro trabalhador com deficiência deverá ser contratado, não sendo necessariamente trabalhador com a mesma deficiência do substituído. Assim, à guisa de exemplo, uma vaga anteriormente ocupada por deficiente físico não precisa ser substituída por outro deficiente físico, podendo ser qualquer pessoa com deficiência elencada no artigo 4º do Decreto 3.298/99, com as alterações efetuadas pelo Decreto 5.296/04. Igualmente, a substituição também pode ser em outra função, já que o objetivo é a contratação de outra pessoa com deficiência. O que se entende por habilitação? O processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária. Quem deve habilitar para o trabalho as pessoas com deficiência? A habilitação, como as demais políticas visando a plena integração das pessoas com deficiência, pressupõe o desenvolvimento de ações conjuntas do Estado e da sociedade. A aprendizagem pode ser utilizada como instrumento de capacitação profissional das pessoas com deficiência? Sim, esse é um contrato de trabalho especial que pode ser utilizado para a habilitação profissional do segmento. A grande vantagem dessa modalidade é conjugar a formação teórica com a prática, sendo que esta última pode ocorrer inclusive na empresa contratante. Para acesso aos cargos e empregos públicos mediante concurso, qual é o percentual de vagas reservado para as pessoas com deficiência? No mínimo 5% e no máximo 20% das vagas oferecidas no concurso. Qual é o papel da equipe multiprofissional? Assessorar o órgão responsável pelo concurso. Qual a composição da equipe multiprofissional? 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Portanto, temos 6 profissionais para dar assistência integral ao órgão durante as diferentes etapas do concurso público e durante o período de estágio probatório. Quais as competências da equipe multiprofissional? A. Emitir parecer observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas, a possibilidade de uso pelo candidato de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize, e a classificação internacional de doenças, CID, e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. B. Avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. A conduta discriminatória em relação às pessoas com deficiência é tipificada como crime? A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, em seu artigo 8º, tipificou como crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa. 2. Obstar sem justa causa o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivos derivados de sua deficiência. 3. Negar sem justa causa a alguém por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho. A empresa pode preterir sem justificativa candidato com deficiência? A empresa, ao negar emprego ou trabalho a uma pessoa portadora de deficiência, deve explicar seu ato, devendo sua justificativa estar fundada em razões de natureza técnica e não subjetiva. Assim, não bastam justificativas vagas e genéricas, como a de que o candidato não se enquadra no perfil da empresa. Quais são as penalidades previstas em caso de descumprimento da lei de cotas? Pode ser lavrado o auto de infração com a consequente imposição de multa administrativa. Igualmente, é possível o encaminhamento de relatório ao Ministério Público do Trabalho para as medidas legais cabíveis. Qual é a multa aplicável nesse caso? A multa é prevista no artigo 133 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, calculada na seguinte proporção, conforme estabelece a Portaria número 1199,
de 28 de outubro de 2003. 1. Para empresas com 100 ou 200 empregados, multiplicará o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de 0 a 20%. 2. Para empresas com 201 a 500 empregados, multiplicará o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de 20% a 30%. 3. Para empresas com 501 a 1.000 empregados, multiplicará o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de 30% a 40%. 4. Para empresas com mais de 1.000 empregados, multiplicará o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de 40% a 50%. O valor mínimo legal a que se referem os incisos 1 a 4 deste artigo é previsto no artigo 133 da Lei nº 8.213, de 1991. O valor resultante da aplicação dos parâmetros previstos neste artigo não poderá ultrapassar o máximo estabelecido no artigo 133 da Lei nº 8.213, de 91. Quem estabelece qual será a porcentagem a aplicar sobre o valor mínimo dentro dos limites fixados para cada uma das faixas? A decisão compete à autoridade regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Quais os valores das multas na vigência da portaria MPS número 142, de 11 de abril de 2007? Por infração no artigo 93 da Lei nº 8.213/91, conforme estabelece o artigo 10, 1. De R$ 1.195,13 a R$ 1.434,16 para empresas de 100 a 200 empregados. De R$ 1.434,16 a R$ 1.553,67 para empresas de 201 a 500 empregados. De R$ 1.553,67 a R$ 1.673,18 para empresas de 501 a 1.000 empregados. De R$ 1.673,18 a R$ 1.792,70 para empresas com mais de 1.000 empregados. O valor máximo não poderá ultrapassar R$ 119.512,33. Qual a multa aplicável em caso de dispensa de empregado com deficiência sem que tenha havido a contratação de antecedente de substituto em condições semelhantes? Procede-se da mesma forma que nos casos de não preenchimento da cota de empregados com deficiência. Nessa situação, multiplica-se o número de empregados dispensados de forma irregular pelo valor da multa previsto para a faixa na qual a empresa enquadra-se. Na CLT, algum dispositivo tratando de discriminação? O artigo 373-A, inserido na CLT pela Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999, trata da discriminação proibindo a publicação de anúncios de emprego discriminatórios, a motivação discriminatória para a recusa de emprego, promoção ou dispensa e a utilização de variável discriminatória para fins de remuneração, formação e ascensão profissional. Por infração a este dispositivo, igualmente, está prevista a imposição de multa administrativa. A outra multa trabalhista por discriminação? Sim, a Lei 9.029, de 13 de abril de 95, proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso ou manutenção no emprego por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. As infrações ao disposto nessa lei são passíveis das seguintes combinações. 1. Multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em casos de reincidência. 2. Proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais. Qual o papel do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho atua em estreita parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego para o cumprimento das normas de incremento do trabalho das pessoas com deficiência. Tem sido a tônica da atuação do MPT a adoção de medidas de aproximação de empresários, autoridades públicas e organizações não governamentais envolvidas com a matéria. Visa-se, dessa forma, alterar o paradigma cultural de exclusão de pessoas com deficiência.
Parte-se do pressuposto de que o desconhecimento das capacidades das pessoas com deficiência é o maior óbice ao cumprimento da lei. Audiências públicas com os atores sociais mencionados e dirigidas pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego têm sido realizadas com sucesso. Eis que a mera aproximação aqui retratada desvela mitos e esclarece a realidade dos fatos. Caso se frustrem as conversações e remanescendo descumprida a lei, o Ministério Público do Trabalho tentará compor a situação por meio do termo de ajuste de conduta, que não exime a empresa infratora do descumprimento da lei, que estipulará prazo para sua adequação. Sendo impossível ainda, mais uma vez, o entendimento, ajuiza-se a ação civil pública, que fixará a multa inerente à obrigação de contratar até que a cota se preencha, bem como indenização social pelo descumprimento pretérito da lei. As entidades associativas dispõem de instrumentos legais para fazer valer o direito de seus filiados? Elas, desde que constituídas há mais de um ano nos termos da lei civil, podem promover ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas com deficiência. Quais entidades têm legitimidade para propor a ação civil pública? Além dos entes públicos, como o Ministério Público da União, o Estado ou o município, temos a associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, que inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Qual o papel destinado às entidades representativas das pessoas com deficiência? A legislação prevê a participação das pessoas com deficiência em todas as fases de implementação da política de inclusão social, por intermédio de suas entidades representativas. Assim, nas ações para a inserção desse segmento no trabalho, tanto no que se refere à definição de diretrizes como na sua implantação, as organizações representativas devem ser consultadas. Que contribuição as organizações de pessoas com deficiência podem dar ao processo de inclusão no trabalho? As empresas, de modo geral, não têm especialistas nas questões que dizem respeito à inclusão desse segmento no trabalho, em razão da novidade ainda dessa questão no mundo empresarial. Assim, ao desenvolverem parcerias com essas entidades, podem dispor de uma assessoria com acúmulo de vivência e estudos na temática das deficiências. Certamente, dessas parcerias poderão surgir propostas criativas para enfrentar as dificuldades que irrompem no processo de inserção no trabalho. Qual órgão é responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração das pessoas com deficiência no âmbito federal? A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão de assessoramento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que tem como eixo a defesa de direitos e a promoção da cidadania. Qual a competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência? A principal competência do CONAD é acompanhar e avaliar o desenvolvimento da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana, dirigidas a este grupo social. Qual a relação de responsabilidade social com a questão da inclusão das pessoas com deficiência na empresa? Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com deficiência não é vista apenas como uma obrigação legal. A inclusão para estas empresas passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política de responsabilidade social. Para tanto, desenvolve um programa amplo, estruturado de capacitação, recrutamento, seleção, contratação e desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência. Muitas empresas já entenderam que a inclusão das pessoas com deficiência é um grande aprendizado para o desenvolvimento de políticas de promoção e respeito à diversidade no ambiente de trabalho. Além disso, elas estão descobrindo neste processo que é um grande segmento de mercado composto de pessoas com deficiência e que, para atingi-lo adequadamente, precisa ter uma linguagem e uma estrutura a ele acessível. Há alguma linha de financiamento público federal voltado para programas de inclusão das pessoas com deficiência? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por meio do Programa de Apoio a Investimentos Sociais de Empresas, PAIS, disponibiliza recursos para financiar os programas empresariais. Quais são os itens financiáveis? Obras civis e adaptações físicas de instalações, equipamentos especiais, ajudas técnicas,
próteses, órteses, equipamentos, elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização, equipamento e material pedagógico especial, maquinaria e utensílios de trabalho especiais, capacitação de pessoal para convívio no trabalho com as PPD, capacitação das PPD para assumirem postos de trabalho e consultoria técnica para a realização dos projetos e atividades. As informações podem ser encontradas na página do BNDES na internet. Referência: Ministério do Trabalho e Emprego, disponível no site. Glossário e definições. Acessibilidade: condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Adaptação razoável: significa as modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Ambientes facilitadores: ambientes que promovem a participação por meio da remoção de barreiras e a disponibilização de facilitadores. Apoios especiais: são elementos, orientação, supervisão e ajudas técnicas, dentre outros, que auxiliam ou permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais das pessoas portadoras de deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. B. Barreiras nas edificações, as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos serviços públicos de transporte. E D. Barreiras nas comunicações e informações, qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso de informação. Braille, sistema de escrita para pessoas com deficiência visual, que utiliza letras, números e sinais de pontuação formados com um padrão de pontos em relevo. Capacidade: um construto que indica o mais provável nível de funcionalidade que uma pessoa é capaz de atingir, mensurado em um ambiente uniforme e padronizado. Reflete a habilidade do indivíduo, ajustada conforme o ambiente. Classificação Internacional de Doenças, CID. A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecida como Classificação Internacional de Doenças, CID, é publicada pela Organização Mundial de Saúde e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única, a qual corresponde um código CID. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. A classificação que proporciona uma linguagem unificada e padronizada, além de ser um marco para a descrição de saúde e dos estados relativos à saúde. CIF faz parte da família de classificações internacionais desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde. Comunicação.
Abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Condições de saúde. Na CIF, um termo genérico para doenças, aguda ou crônica, distúrbio, lesão ou traumatismo. Uma condição de saúde pode incluir também circunstâncias tais como gravidez, envelhecimento, estresse, anomalias congênitas ou predisposição genética. Discriminação por deficiência. Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos políticos, econômicos, sociais, culturais, civis ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Estruturas corporais. Na CIF, as partes estruturais ou anatômicas do corpo, como órgãos, membros e seus componentes, classificados de acordo com os sistemas corporais. Facilitadores. Fatores ambientais que, por meio de sua ausência ou presença, melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade, por exemplo, um ambiente acessível, tecnologia assistiva disponível, atitudes inclusivas e legislação. Os facilitadores podem impedir que deficiências ou limitações de atividades transformem-se em restrições à participação, uma vez que o desempenho real de uma ação é melhorado, apesar do problema da pessoa relacionado à capacidade. Fatores ambientais. Um componente dos fatores contextuais da CIF que se refere ao ambiente físico, social e de atitude no qual as pessoas vivem e conduzem suas vidas. Por exemplo, produtos e tecnologia, meio ambiente, suporte e relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas. Fatores pessoais. Na CIF, um componente dos fatores contextuais relacionados ao indivíduo, por exemplo, idade, sexo, nível socioeconômico e experiências de vida. Funcionalidade. Na CIF, um termo genérico para funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação. Indica os aspectos positivos da interação entre um indivíduo com condição de saúde e seus fatores contextuais desse indivíduo, fatores ambientais e pessoais. Funções corporais. Na CIF, as funções fisiológicas dos sistemas corporais. Corpo refere-se ao organismo humano como um todo e inclui o cérebro. A CIF classifica as funções corporais em diversas áreas, incluindo as funções mentais, funções sensoriais e a dor, as funções da voz e as funções neuromusculoesqueletais e as relacionadas com o movimento. Libras, língua brasileira de sinais. Forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Incapacidade. Na CIF, um termo genérico para deficiências, limitações de atividades e restrições de participação, indicando os aspectos negativos da interação entre o indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores contextuais, fatores ambientais e pessoais. Saúde. Estado de bem-estar alcançado por meio da interação entre os estados físico, mental, emocional e social de um indivíduo. Tecnologia assistiva. É uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologia, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inclusão social.